A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, boa noite. Espero que você esteja bem, espero que o Senhor possa ter te dado uma semana abençoada, cuidada pela sua mão, pela sua poderosa mão. Neste momento nós estaremos dando início ao nosso culto de louvor e adoração. Louvor e adoração ao nosso Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo culto prestado a Ele, ainda que seja aí na sua casa. Por isso, eu queria convidar você a chamar a sua família, as pessoas que vão participar desse momento conosco, para poder sentar no sofá ou junto à mesa, ou talvez você sozinho, mas eu queria te convidar, meu irmão e minha irmã, para adorar ao Senhor. Sabe, o Deus que nós servimos e adoramos lá no templo é o mesmo Deus que nós servimos e adoramos também nos nossos lares, também na nossa casa. É um tempo de nós não estarmos no templo, mas é um tempo de nós estarmos cultuando em família. Então que você possa, na hora da oração, fechar os teus olhos, orar, na hora do louvor, fechar os teus olhos, se você souber a letra, levantar as tuas mãos, adorar ao Senhor com toda a intensidade do teu coração, mas não passe esse momento, meu irmão e minha irmã, sem dar o seu melhor ao nosso Senhor Jesus. Amém? Então vamos estar abrindo a nossa Bíblia nesse momento de abertura, no Salmos de número 119, nós vamos ler a partir do verso 97. Salmos 119, verso 97. Salmo 119, verso 97 diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque os teus mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mal caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista, nesse salmo, ele exalta a palavra, a instrução do Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos aprender e entender que essa palavra, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é o livro mais importante para nós como cristãos. O Senhor tem instrução para nós em todas as áreas da nossa vida na sua palavra. Então eu e você precisamos sempre nos voltar à palavra. A palavra de Deus foi aquilo que Ele deixou para instruir a nossa vida. Muitos chamam isso aqui de manual de vida, manual de como viver. E de fato, Deus nos dá instruções para que nós possamos viver para a glória dEle, andando por meio da palavra. Como diz o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra do Senhor possa ser para nós lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a palavra do Senhor seja de fato a palavra de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Feche os teus olhos e vamos orar em adoração ao nosso Deus, para que nós possamos dar sequência e ir para o momento de louvor. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nessa noite de domingo, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor Deus, pela sua palavra. Porque ela é verdade, Senhor Deus, ela é poderosa, ela fala conosco, ela é a sua própria voz. Deus, e nessa noite nós estamos aqui reunidos, Senhor Deus, para dizer que o Senhor é santo e que o Senhor é dono de uma palavra fiel, que não muda, Senhor. A tua palavra vai durar para sempre. Deus, a sua palavra vai permanecer. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a te adorar pelo que o Senhor é, porque o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso
Salvador, é aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que nos limpou e aquele que nos deu vida eterna. Isso diz a sua palavra. A tua palavra fala que nós não somos mais escravos, mas agora somos filhos. A tua palavra diz isso e ela é a verdade. Então, Pai amado, que nessa noite nós possamos te adorar, nós possamos te bendizer, nós possamos engrandecer o teu nome. Senhor Deus, seja adorado, fique à vontade em nosso meio, que o teu Espírito Santo, Senhor, encha as nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, toma esse momento de louvor, Deus, que nós possamos adorar com toda a intensidade do nosso coração. Deus, recebe esse culto, Deus, recebe esse culto para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que nesse tempo de louvor você possa adorar com toda a intensidade do teu coração. Deus nos abençoe nesse momento. Boa noite, pessoal. Olha, quanta gente. Olha, eu quero te convidar, né? Vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Levanta do seu lugar, levanta do seu sofá um pouquinho e vamos adorar junto, né? Vamos sair um pouquinho, vamos movimentar um pouquinho, vamos fazer aquele culto bem quente. Eu tô vendo vocês, hein? Vamos lá. E as palmas. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem que já conhece Jesus. Tem coreografia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero ouvir. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa, as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Não, pera, não senta não, tem mais. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vai pela cruz, chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado, seu amor
por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu me aproximo quebrantado. Impressionante é o seu amor. Por quê? Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado por seu amor. Tem uma coisa que nós podemos fazer em todo tempo, é agradecer ao Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Feche seus olhos agora. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir
não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Nosso Deus é gracioso, bondoso, misericordioso. Tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Diga, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és, Senhor. Senhor, eu sei que tu és a nossa salvação. Tu és quem nos guarda, Senhor. Eu sei que és o Alfa e o Ômega. Eu sei que estás comigo. Eu sei que o Senhor não nos abandona jamais. Eu sei, eu sei, eu sei que o Senhor está conosco. Levante a sua voz e declare que você confia no Senhor. Levante a sua voz e diga que confia, e diga que confia, pois tu és santo, santo, teu Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Tempo de louvor abençoado, cheio da presença do Senhor. Tenho certeza que Deus falou poderosamente aos nossos corações, ao teu coração, porque ao meu falou bastante. Eu tenho certeza absoluta, porque a grande verdade é que a palavra do Senhor diz que a palavra dele não volta vazia. E os louvores, eles são e precisam ser com letras que adorem, que engrandeçam, que falem verdades a respeito do nosso Deus. Por isso, eu creio que a palavra do Senhor, através do louvor que foi ministrado, falou poderosamente ao teu coração, e ele vai continuar falando, porque o culto só começou, meu irmão e minha irmã. Deus tem uma palavra especial e poderosa para mim e para você nessa noite.
Nessa noite de domingo, nós vamos entrar nesse tema, nova série de pregações, na verdade, que são pregações voltadas para uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse é o nome da série. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2. Nós leremos apenas o verso 42. Atos 2, versículo 42. Essa série, enquanto você encontra aí, essa série o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse estar compartilhando, para que nós pudéssemos estar aprendendo com a igreja primitiva como é uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso esse nome da nova série, Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Vamos lá. Atos 2, versículo 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Até aqui só. Vamos orar. Põe a mão no teu coração, feche os teus olhos. Pai amado, mais uma vez nós falamos com o Senhor, Deus, e queremos te agradecer pela sua palavra. Sabemos que ela é poderosa, eficaz, e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Penetra, Senhor Deus, e entre juntas e medula, Pai amado, e divide, separa as intenções da alma e do coração. Então que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo possa adentrar em nós, através da tua palavra, nos mostrando aquilo que precisamos mudar e nos mostrando o que precisamos fazer para podermos crescer, amadurecer e prosseguir avançando na caminhada contigo. Nós oramos, te agradecemos pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Meu irmão e minha irmã, você precisa ser um cristão ou uma cristã cheia do Espírito Santo. Aleluia! Nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo. Pois é somente o Espírito Santo que pode nos dar poder de Deus, que vai nos capacitar a enfrentar os dias maus, a fazer com que nós sejamos uma igreja que cresça e avance. Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo, ser cheios do poder de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Como diz em Atos, capítulo 1, verso 4 e 5. E comendo com eles, Jesus estava comendo com os discípulos, terminando-lhes, disse-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim vos ouvistes. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Versículo 8 do capítulo 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, aos confins da terra. Meu irmão e minha irmã, a igreja de Cristo precisa ser cheia do Espírito Santo. Mas eu queria te dizer algo. A igreja de Cristo, ela sempre passou por crises, situações complexas. A igreja primitiva, que é a igreja do primeiro século, que é a igreja de Atos, passou por perseguições terríveis. Os cristãos eram caçados e mortos por falarem de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas entre os anos de 249 e 262 depois de Cristo, ainda no primeiro século, falando da igreja primitiva, a civilização ocidental, ela foi devastada por uma das pandemias mais mortais de sua história. Eu não estou falando de hoje, eu estou falando da igreja primitiva, eu estou falando do primeiro século. Ela foi devastada, aquele período, a região ocidental, a civilização ocidental foi devastada por uma das pandemias mais mortais de toda a sua história. A causa exata dessa pandemia é desconhecida, mas se sabe que no auge do surto dessa pandemia, a cidade de Roma chegou a perder 5.000 pessoas por dia. É isso mesmo. No auge da pandemia, a cidade de Roma chegou a perder 5.000 pessoas por dia. Algumas pesquisas vão nos mostrar que essas cidades,
que ficava sob o domínio dos romanos, elas perderam a sua civilização pela metade. De 1 milhão, eles passaram se tornaram 500 mil pessoas, 500 mil habitantes. É isso mesmo. Um camarada chamado Dionísio de Alexandria, que era bispo naquela época, ele relata em seus escritos que aquela praga atingia cristãos e não cristãos. Atingiu a todos, cristãos e não cristãos. Porém, o comportamento dos crentes era totalmente diferente dos não crentes diante daquela situação. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses e te fazer duas perguntas. A primeira: qual é a diferença que eu e você temos feito como igreja nesses dias que estamos passando? Pois é. Qual tem sido o meu e o seu testemunho diante de tal situação? A igreja primitiva, fecha parênteses, a igreja primitiva avançava e crescia mesmo diante de todas as adversidades. Sabe por quê? Porque era uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, aleluia! Mas atenção, ser cheio do Espírito Santo não é gritar, não é pular, não é sapatear. Essas coisas podem acontecer com quem é cheio do Espírito Santo, mas isso não é uma evidência do Espírito Santo, isso não é uma regra quando uma pessoa é cheia ou não do Espírito Santo. Pastor, como o senhor está dizendo isso? Você viu o apóstolo Paulo relatando que ele pulou, que ele dançou, que ele sapateou? Você viu o próprio Jesus relatando algo desse tipo? Jesus não era cheio do Espírito Santo? Paulo não era cheio do Espírito Santo? Os apóstolos não eram cheios do Espírito Santo? Os apóstolos tiveram experiência em Pentecostes, mas Paulo e Jesus não tiveram. Pois é, eles não precisaram pular, sapatear, rodar, girar para serem cheios do Espírito Santo. É óbvio que essas coisas podem acontecer, isso acontece comigo, tá bom? Acontece comigo. E principalmente precisa acontecer nos nossos quartos, porque a nossa maior intimidade com o nosso Deus precisa ser dentro do nosso quarto, quando nós estamos em momentos a sós com Deus. Amém? Pois é, vamos seguir. Aquele e aquela que são cheios do Espírito Santo, como diz a palavra que lemos, verso 42 de Atos 2, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Até aqui só. Aqueles e aquelas que são cheios do Espírito Santo perseveram em várias coisas. E hoje nós vamos falar a respeito daqueles e aquelas que são cheios do Espírito Santo, perseveram pela doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que eu gostaria de falar com você a respeito disso é que a igreja do primeiro século era uma igreja cheia do Espírito Santo e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma explicação. O que é a doutrina dos apóstolos, pastor? Doutrina dos apóstolos, se você não sabe, são todos os ensinamentos deixados por Jesus, ou seja, as Sagradas Escrituras e principalmente o Novo Testamento. Isso. Doutrina dos apóstolos são todos os ensinamentos deixados por Jesus, as Sagradas Escrituras, principalmente o Novo Testamento. Para o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, falar assim, que os discípulos precisavam perseverar na doutrina dos apóstolos, nos deixa claro e fica evidente que existiam ensinamentos que não eram dos apóstolos. Ensinamentos que rodavam naquela época que não foram deixados por Jesus, como hoje existem. Existem vários ensinamentos hoje, infelizmente, inclusive dentro da igreja cristã, que se declara seguidora de Cristo, que não estão contidos na Bíblia. Isso é triste demais. Antes de você tomar para você qualquer ensinamento que você veja na televisão, que você veja na internet, ou até mesmo na igreja, veja se Jesus e os apóstolos fizeram. Eles são os nossos maiores exemplos. Nós precisamos aprender a seguir o exemplo de Jesus. Se Jesus não falou, se os apóstolos não falaram, não é de Deus para nós como cristãos. Não serve para nós. Não serve. Pastor, mas por que não? Porque se Jesus não fez, não serve para nós. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior e melhor exemplo. Nós precisamos seguir Jesus. Não é verdade? Pois é, infelizmente tem tanta coisa que fazem por aí hoje que não tem nada a ver com o Evangelho e nem com a Bíblia.
Jesus não ensinou, nem os apóstolos. Aí se cria um novo mandamento, um novo ensinamento. Isso, irmãos e irmãs, é enganar, é roubar a verdade, e isso também, infelizmente, mata pessoas espiritualmente. Ensinar coisas que Jesus não ensinou, que os apóstolos não ensinou, que não tem nada a ver com a Bíblia, mata pessoas espiritualmente. Eu estou cansado de conhecer pessoas que estão mortas espiritualmente por falsas verdades que foram ditas sobre a vida dela. Gálatas 1, verso 9 diz, apóstolo Paulo vai dizer assim, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja, seja maldito. Meu irmão e minha irmã, ninguém tem direito de acrescentar alguma coisa aos ensinamentos de Jesus. Ninguém tem direito de acrescentar alguma coisa aos ensinamentos que ele nos deixou. Ninguém tem direito de acrescentar alguma coisa além da Bíblia. Ninguém. Ninguém tem direito. Ninguém. Se Jesus não ensinou, se os apóstolos não ensinaram, não é de Cristo. E logo, se você é cristão, você não deve fazer, isso não deve fazer parte da sua vida. Entenda isso. Nós precisamos perseverar na doutrina, nos ensinamentos de Jesus. É os ensinamentos de Jesus que nos trazem vida. São as palavras de Jesus que nos trazem vida. Aleluia. O texto diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles persistiam, eles permaneciam. Dá um sentido que eles faziam esforço. Eles se esforçavam para permanecer nos ensinamentos verdadeiros de Jesus. Como hoje, existiam mentiras naquela época que rodeavam a igreja, mas os discípulos, por conhecerem as verdades bíblicas, conheciam os ensinamentos de Jesus e por isso se mantinham firmes nas verdadeiras doutrinas, nos verdadeiros ensinamentos de Jesus. Meu irmão e minha irmã, quem é cheio do Espírito Santo ama o se deleitar nas Sagradas Escrituras. Porque a palavra do próprio Deus, as Escrituras é a palavra do próprio Deus, a Bíblia é a palavra do próprio Deus, meu irmão e minha irmã. Mas tem gente que pode e que não vem na escola dominical, nem na online participa. Isso é brincadeira, nem na online participa. Não liga se tá tendo célula, se não tá, nem se preocupa. Não liga se tá tendo culto, se não tá, pra mim não importa. Não liga nem se tá lendo a Bíblia, nem se tá orando em casa. Não liga para isso. Algo que eu aprendi, é indiscutível, irmão e irmã, é que eu e você percebemos na nossa vida o que é importante para nós pelo tempo que investimos nela. Um tempo que gastamos com aquilo, o tempo que investimos naquilo. Quanto tempo você tem investido na presença do Senhor? Quanto tempo do seu dia? Me diz. Não precisa responder, só pensa contigo. Segunda coisa que aprendemos: a palavra de Deus, ela tem orientação em tudo na nossa vida. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem e mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitado e habilitada para toda boa obra. A palavra de Deus tem direção, orientação, instrução para tudo nas nossas vidas. E eu não estou querendo dizer com isso que devemos desconsiderar os profissionais, principalmente da área da saúde. Mas quando eu e você formos procurar por profissionais da área da saúde, principalmente os que trabalham na área de psicologia, quando precisarmos fazer algum acompanhamento psicológico, orientação do seu pastor, o ideal é que essa pessoa seja servo e serva do Senhor, experimentado na palavra de Deus. Não deixe qualquer um e qualquer uma fazer um aconselhamento psicológico com você. Procure um servo e uma serva do Senhor que sejam mais experientes do que você e que tenham experiência no serviço, que tenham experiência nisso.
Às vezes é necessário a gente procurar profissional, mas a gente tem que procurar bons profissionais que vão agregar a nossa fé e não tirar nada. Amém? Às vezes, irmãos e irmãs, procuramos orientação em todos os lugares, fazemos de tudo, mas o último lugar em que pensamos procurar orientação é na palavra do Senhor. Misericórdia. Tem gente, inclusive, que faz jejum, mas não ora e não lê a Bíblia. Isso não adianta de nada. Jejum, meu irmão e minha irmã, não é uma dieta. Jejum não é para mover o coração de Deus ou a mão de Deus. Jejum é para transformar a nossa vida, o nosso coração. Não é para mudar Deus, é para mudar nós. É para mexer conosco. É para transformar a nossa vida. É para nos fazer entender a vontade e o propósito de Deus para nós. É para isso que serve o jejum. E jejum precisa ser regado de oração e de leitura da palavra. Senão não adianta. Eu não me lembro se eu li ou se eu vi em algum lugar, mas o fato é que o pastor Hernandes Dias Lopes, uma vez contando, não citou o nome, mas contando sobre um aconselhamento que ele fez. E na situação desse aconselhamento, o marido o procurou, e o marido procurou porque ele queria se separar da esposa de qualquer jeito. E foi pedir ao pastor uma palavra de Deus. O pastor perguntou: você quer uma palavra de Deus mesmo a respeito disso? E o homem disse: sim, pastor, eu quero. Eu não aguento mais essa mulher. O pastor abriu a Bíblia em Éfeso e disse: leia o capítulo 5 dos versos 22 ao 31. E o homem, pois bem, vou ler. Pegou a Bíblia e começou: as mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador de todo o corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos maridos. E o marido ficou muito feliz com aquela leitura. E o pastor disse: continue lendo. E ele continuou: maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O marido falou, leu arrastado até o final, mas ele queria uma palavra de Deus. E nós encontramos palavra de Deus aonde? Na Bíblia. Parabéns, meu irmão e minha irmã. Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você tem passado de verdade, mas eu preciso te dizer que a palavra de Deus, ela tem orientação para você, tem instrução, tem ensino, nos corrige, nos educa. Ela é o próprio Deus falando conosco. Ame a palavra de Deus, tenha ela como sua amiga. Não tome decisões sem consultar a Deus. Provérbios 12, verso 15 diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos a conselhos. Meu irmão e minha irmã, não ache que a sua própria sabedoria é capaz de guiar a sua vida. Procure conselho e procure a palavra do Senhor. O nosso Deus, nós não sabemos e conhecemos o futuro, o nosso Deus conhece. Nós não sabemos o dia de amanhã, o nosso Deus sabe. Peça orientação e instrução ao Senhor e ouça Ele lendo a sua palavra. A terceira e última coisa que eu gostaria de falar contigo nessa noite é que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem desejo de aprender mais do Senhor. Nós precisamos, meu irmão e minha irmã, ansiar por conhecer mais do nosso Mestre. E conhecemos o nosso Mestre aonde? Na palavra. Certa vez um homem estava trabalhando e no seu horário de almoço estava orando como de costume. E ele pensou: eu preciso caminhar com Jesus.
e disse: se eu quero dar um bom testemunho, eu preciso sempre pensar em meu lugar. O que faria Jesus? E na mesma hora, o Espírito Santo falou bem assim com ele: você não me conhece? Como vai viver como eu? Pois é, meu irmão e minha irmã, conhecemos o caráter do nosso Deus nos relacionando com Ele na palavra. A palavra de Deus fala do caráter de Deus. Precisamos conhecê-lo mais conhecendo a palavra. Precisamos desejar aprender mais da palavra. Deus é fonte inesgotável de vida e de conhecimento. Precisamos mergulhar nele, na palavra. Deus deseja se revelar a nós, mas nós precisamos mergulhar na palavra. Precisamos desejar aprender mais de Deus. E aprendemos mais de Deus aonde? Na palavra. O Senhor te ama, meu irmão e minha irmã, e deseja que você o conheça mais dos seus ensinamentos, mais das suas instruções. O Senhor deseja que você seja mais maduro, mais madura. Sabe para quê? Para que não mais. Lá em Efésios 4,14 diz: sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Todos os dias as pessoas nos trazem várias verdades, e muitos de nós ficamos: ai meu Deus, será que é verdade? Ai meu Deus, será que é assim? Irmão, misericórdia, misericórdia. Sabemos que só existe um caminho, uma verdade e uma vida: Jesus. Então você não pode ficar caindo em conto de fadas. Vai para a palavra. Não dá. Não dá para ficar acreditando, como o apóstolo Paulo vai dizer quando ele escreve para Timóteo, acreditando em fábulas de velhas caducas. Coisas que contavam atrás, sabe, esses ditados populares que não tem nada a ver com Bíblia. Não dá para ficar acreditando nisso. Você precisa viver pela palavra. Ah, glória a Deus. Se queremos saber se é de Deus, precisamos saber se Jesus e os apóstolos fizeram. Se eles não fizeram, esquece. E aonde você vai saber se eles fizeram? Na palavra. Prazer, Bíblia. Precisamos estudar a palavra, precisamos ansiar, precisamos ter desejo da palavra. Quem é cheio do Espírito Santo deseja mais da palavra de Deus. Mas nós somos uma geração diferente, sabe, da nossa geração antiga. Nós somos uma geração acostumada com fast food. Pastor, o que é fast food? Fast food é comida pronta, comida de micro-ondas, sabe? E não queremos investir tempo nas coisas. Não queremos investir tempo nem em ler a palavra, em estudar a palavra, em orar. Não queremos descer na casa do oleiro, como diz lá em Jeremias 17. Não queremos ir à casa do oleiro. Não queremos ser moldados pelo nosso Senhor. Nós precisamos desejar ser moldados pelo nosso Senhor. E Ele nos santifica, como diz lá em João, pela palavra. Pela palavra que nós somos santificados, meu irmão e minha irmã. Quanto mais você se relaciona com a palavra, você está se relacionando com Deus. E quanto mais você se relaciona com Ele, mais você parece com Ele. Aí esse é o processo de santificação. É aí que somos transformados. É aí que somos santificados na nossa relação com a palavra. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, se você não tem fome e sede de Jesus, não é servo e servo obediente e desejoso de obedecer e conhecer a palavra, desculpa, mas não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Em João, capítulo 14, 23 a 26, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E o que é que ele tem dito? Ensinamentos. E o que são os ensinamentos? Doutrina. E o que é a doutrina? Palavra.
Palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, entenda, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo precisa ter desejo para aprender mais da palavra. Se não tem desejo da doutrina dos apóstolos, ou seja, se não deseja aprender mais da palavra de Jesus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada comigo ou contigo. Tem alguma coisa errada. Quem ama Jesus, ama a palavra. Ama a doutrina dos apóstolos. Meu irmão e minha irmã, vivemos em um tempo de muitas mentiras, de muitos falatórios, de muito disse-me-disse. Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo, sendo cheios da palavra. Palavra, Bíblia. Precisamos conhecer ao Senhor. Ei, invista tempo no seu relacionamento com Deus, no seu tempo devocional, por favor, invista tempo. Invista tempo, meu irmão e minha irmã. Concluo dizendo: ame a Deus, amando e praticando os seus ensinamentos. Como diz o apóstolo Tiago, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É triste o tempo em que estamos passando, de não podermos estar juntos do templo, mas que nesse tempo que Deus tem nos permitido passar, porque Deus tem nos permitido passar, possamos crescer nele ainda mais, como servos e servas obedientes, que amam o seu Senhor e desejam conhecer mais a sua palavra. Que possamos perseverar na doutrina dos apóstolos e não cairmos em enganos por aí. Não se esqueça, meu irmão e minha irmã, o diabo, ele sempre tentou o ser humano distorcendo a palavra. Eu falo isso bastante. Ele fez isso com Adão e Eva no jardim e fez isso com Jesus no deserto. E ele vai tentar fazer isso comigo e com você. Por isso precisamos estar alicerçados e bem firmados na palavra. Persevere na doutrina, persevere na palavra. Vamos orar? Feche os teus olhos. E se você deseja crescer mais na palavra, diga isso para o Senhor. Feche os teus olhos aí na sua casa e diga isso para Deus. Fala: Senhor, eu desejo crescer mais do Senhor. Eu desejo buscar mais do Senhor. Me dá fome e sede de Ti, Deus. Bota a mão no teu coração e vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos Te agradecer pela Sua palavra, porque ela é viva, Senhor Deus, ela penetra, ela transforma, ela nos confronta, ela nos desafia e nós Te agradecemos por ela. Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai amado, nos leve, Deus, a conhecer mais do Senhor, nos dá fome e sede de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos homens e mulheres inconformados, Deus, que nós possamos, Deus, desejar conhecer mais do Senhor, desejar mergulhar mais na Sua palavra, desejar conhecer mais de Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai amado. Deus, que nós sejamos homens e mulheres maduros e maduras na fé. Senhor Deus, que possamos crescer aprendendo da Sua palavra, aprendendo do Senhor, crescendo no Senhor, conhecendo ao Senhor, perseverando na doutrina dos apóstolos, naquilo que é verdade, que é a Sua palavra, porque a Sua palavra é a verdade. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo desperte o nosso coração. Deus, que a gente tenha mais fome e sede de Ti, que a gente pare de desperdiçar tempo, Senhor Deus, às vezes na frente da televisão, horas fazendo outra coisa, Senhor Deus, em nome de Jesus, mas que a gente invista tempo no nosso relacionamento com o Senhor. Temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para deleitar as nossas vidas na Sua palavra. Senhor Deus, quando o Senhor chamou Josué no Antigo Testamento, o Senhor disse que ele precisava se deleitar e meditar na Sua palavra de dia e de noite. Deus, e conosco não é diferente. Nós precisamos nos deleitar, meditar, conhecer a Tua palavra de dia e de noite, Pai. Precisamos orar mais, jejuar mais, ler mais da Sua palavra. Deus, precisamos Te conhecer mais. Existem pessoas, crentes, irmãos e irmãs que me ouvem, Pai amado, que são levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, não podem ouvir nada, que duvidam daquilo que creem. Misericórdia, Deus.
Cria em nós, Deus, um alicerce, e esse alicerce é a sua palavra. Em nome de Jesus, Deus. Deus, edifica cada irmão e cada irmã que está me ouvindo. Deus, alicerça os seus pés. Deus, a sua vida espiritual na sua palavra. Deus, que eles conheçam, que eles tenham revelada no seu coração. Deus, que eles busquem, que eles leiam, que eles mergulhem, que eles caiam de cabeça, Pai amado, na sua palavra. E que em todos os momentos eles possam ouvir o Senhor falando com eles, Pai. Em nome de Jesus. Aqueles irmãos e irmãs que têm dificuldade de leitura, Pai amado, que eles possam chamar outros irmãos para ajudarem, para auxiliarem. Podem chamar o pastor, inclusive, eu estou disponível para poder auxiliar, dar ferramentas para que eles possam ouvir em forma de áudio. Pai amado, mas nós precisamos ouvir, conhecer a sua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós, nos instrui. Deus, nós queremos nos aprofundar na palavra do Senhor, nós queremos crescer. Pai amado, não queremos ser crentes medianos, ser crentes rasos, mas queremos ser crentes que vai até águas profundas, Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo encha as nossas vidas da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã. Espero que Deus tenha falado de forma poderosa contigo através dessa palavra, e eu tenho algo para te falar que Deus ministrou no meu coração. Quando você estiver lendo, não leia sozinho. Convida o autor para estar do seu lado e ele virá. O autor é o Senhor. Fala: Senhor, eu preciso te ouvir, me ensina sobre o Senhor. Quando eu estiver lendo, fala comigo. Ele fala. O nosso Deus não é mudo, o nosso Deus não é surdo, o nosso Deus ouve as nossas orações e Ele fala conosco, respondendo elas através da sua palavra. Amém? Meu irmão e minha irmã, o nosso momento visão, antes de nós encerrarmos o nosso culto, os avisos. Estamos tendo escolas dominicais às 9 horas da manhã, todos os domingos, 9 horas da manhã, via WhatsApp. Exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos tem sido bênção. Se você não tem participado, tem sido via WhatsApp, se disponha, participe. E se você tem participado na sua casa, tem ficado ouvindo os áudios deitado na sua cama, eu queria te motivar e te incentivar de verdade a você pegar um caderno, uma folha, alguma coisa e sentar e prestar atenção, fazer suas anotações, para que você possa crescer na palavra. Amém? Deus tem nos abençoado muito. Às 19 horas, como nós estamos participando aqui, os nossos cultos online por via do YouTube. Meu irmão e minha irmã, convide pessoas. Pastor, eu gostaria de convidar as pessoas para irem na igreja, mas nós estamos nos reunidos online. Então convide pessoas para participar do culto. Fale antes com ela: olha, nós teremos um culto domingo à noite, eu queria que você participasse. Separa um momento às 19 horas aí na sua casa, é 1 hora, vai ser bênção. Eu tenho certeza, Deus vai falar poderosamente ao seu coração e você envia o link para ela. Vai ser bênção, irmão, vai edificar essa vida. E outra, a gente vai estar evangelizando como igreja, a gente precisa continuar evangelizando, a gente precisa continuar crescendo. Você que é líder de célula, incentive as pessoas da sua célula, até aquelas que não vão mais, a poderem assistir os cultos, participarem dos cultos. Meu irmão, e se você tem alguma dúvida a respeito dos cultos, mande para o seu pastor, pergunta. Nesse tempo é o tempo de novidade para todos nós, então que a gente possa tirar as dúvidas e crescer naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Amém? Às quartas-feiras nós temos nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, todas as quartas eu compartilho nos grupos das igrejas, no Veneza e no Sevilha, igrejas amadas. Eu compartilho às 7h30 o link aonde vai estar havendo o culto. No Instagram começa às 7h20, porque tem um momento de louvor, e no Facebook começa às 7h30, às 19h30 da noite. Meu irmão e minha irmã, participe das nossas devocionais, tem sido bênção. Eu tenho mandado nos grupos, mas talvez você não ouça. Tire um tempo, ore, leia a palavra. É através da palavra que a gente é santificado, que a gente é transformado, que a gente é tratado e que a gente conhece ao nosso Deus. Amém? Pois é, vamos lá. Dízimos e ofertas. Meu irmão e minha irmã, eu queria pedir a você, nessa hora, que estivesse pegando o seu dízimo e a sua oferta em suas mãos, para nós estarmos tendo uma palavra de oração nesse momento. Eu devolvi o meu dízimo e a minha oferta ao Jean Anderson semana passada e já tinha devolvido a Luciana
a minha parte do Sevilha. Então, assim, devolva seu dízimo e a sua oferta. Faça isso, continue fazendo, a igreja continua caminhando, a igreja continua avançando e nós precisamos continuar prosseguindo como igreja do Senhor, porque o alvo do Senhor é que nós cresçamos em tudo nele, amém? Segura seu dízimo e a sua oferta, ou se você pretende dizimar e ofertar essa semana, entre em contato com o Gianderson, acabando esse culto, se você é do Veneza, e entre em contato com a Luciana, se você é do Sevilha, e feche os teus olhos para a gente ter um momento de oração, amém? Feche os teus olhos aí, se você pode segurar a sua oferta, o seu dízimo segura, se você não pode, e vai dizimar e ofertar aí essa semana, vamos estar orando por esse momento. Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos colocar, Deus, a vida dos nossos irmãos e irmãs que dizimam e ofertam na tua casa neste dia, Pai amado, e pedir que a tua bênção, pedir que o teu cuidado, pedir que o teu poder esteja sobre eles. A tua palavra diz, Senhor Deus, que quando entregamos e levamos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, Pai amado, o Senhor nos guarda, fazemos prova do Senhor e o Senhor, por bondade, misericórdia e graça, nos guarda, Senhor Deus, e nos protege, e junto conosco todas as nossas finanças, nos dando sabedoria na administração e no cuidado com elas. Então, Deus, guarda, Senhor Deus, as nossas vidas, guarda os nossos lares, abençoa a administração dos nossos bens, para que nós possamos, Senhor Deus, continuar avançando, inclusive na área financeira. Abençoa as nossas igrejas, Senhor Deus, dá sabedoria à administração, para que possa administrar da melhor forma possível, direcionando, Deus, o dinheiro, direcionando, Deus, os dízimos e a oferta para a glória do seu nome. Como congregação eu peço, como pastor das congregações, eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo possa gerar crescimento, avanço, inclusive nessa área financeira, para que nós possamos, Deus, no momento oportuno, nos tornar uma igreja para a glória do seu nome de forma independente, para que o teu nome seja engrandecido. Nós oramos e pedimos a tua bênção, inclusive sobre aqueles e aquelas que não podem dizimar e ofertar e que estão desempregados, que o Senhor abra portas de emprego, principalmente também nesse tempo, Senhor Deus, porque nós cremos que para o Senhor não há impossíveis. Nós oramos crendo na tua bondade e fidelidade em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, você que orou junto comigo e deseja ofertar e dizimar nessa semana, mande um WhatsApp para o Gianderson, mande um WhatsApp para a Luciana. Se você é do Veneza, mande para o Gianderson. Se você é do Sevilha, mande para a Luciana, que vai ser uma bênção. Amém? Estamos chegando ao nosso final. Aniversariantes dessa semana, eu queria dizer para você, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que você completou mais um ano de vida, e nós vamos estar orando ao Senhor, junto da oração final, pela sua vida em gratidão, mas também em consagração, em gratidão pelo ano que passou e em consagração pelo ano que se inicia, né, a partir da data que você comemorou. Que Deus abençoe você poderosamente, meus parabéns, minha irmã ou meu irmão. Vamos orar para nós terminarmos o nosso culto? Amém. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, pelos nossos aniversariantes. Que o teu Espírito Santo, que a sua bondade esteja sobre eles. Que o teu amor e que a sua graça possa alcançar os seus corações ainda mais. Que o Senhor possa se revelar a ele, Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por o ano que eles completaram. E obrigado também, Deus, pelo ano que se inicia, pelo novo ano que se inicia. Que seja um ano, Deus, investido na presença do Senhor. E assim como o salmista, você possa ensinar os meus irmãos e as minhas irmãs a contar os seus dias na presença do Senhor, para que eles possam alcançar um coração sábio. Oh, Pai, a tua palavra é maravilhosa. Nós te agradecemos. Deus, te louvamos por este culto. Te louvamos pela sua palavra, que a ação dela possa reverberar na nossa semana, que o Senhor possa nos incomodar, Deus, todos os dias com essa palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, ministrando ao nosso coração, despertando responsabilidade, em nome de Jesus. Pai, que o teu Espírito Santo nos dê uma semana abençoada. Pai, principalmente para os nossos irmãos e irmãs que não podem trabalhar home office, não podem trabalhar em casa,
que eles possam, Senhor Deus, irem para os seus trabalhos guardados debaixo da sua mão, debaixo da sua poderosa mão. O nosso clamor e oração é para que o Senhor livre eles de todo o mal, guardando as suas vidas e também a vida das suas famílias. Deus, em nome de Jesus. E Pai, nesse momento nos despede debaixo do teu cuidado, do seu amor e da sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Estenda a sua mão. Que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho e que as doces consolações do Deus Espírito Santo estejam hoje e para todo sempre sobre a vida da sua igreja. E a igreja diz: amém, amém e amém. Uma semana de vitória, uma semana abençoada, meu irmão e minha irmã. Que você possa entrar em contato com pessoas essa semana, compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar a verdade do Senhor. Liga para os irmãos da igreja, liga para pessoas que você deseja visitar, convide pessoas para os cultos online. Ainda que distante, tente viver o máximo em comunhão. Nós lamentamos muito por não estarmos juntos, mas oramos para que em breve estejamos juntos no nosso templo. Mas enquanto não estamos, persevere na comunhão, persevere na comunhão. É isso que nós vamos falar também semana que vem. Que Deus te abençoe e que você esteja em oração uns pelos outros e entre em contato, mandando uma mensagem, mandando um abraço, ligando, orando com os irmãos no telefone, sendo igreja, sendo o corpo de Cristo, do Deus vivo. Nós somos a igreja viva, porque servimos a um Deus que é vivo. Amém? Que Deus te abençoe de forma poderosa. Um grande abraço.